Olá, eu sou Moisés Dário Alves e hoje eu estou aqui com a diretoria da Fluxo, o Sávio e o Diogo, para a gente conhecer essa empresa júnior aqui da UFRJ, e eles vão mostrar um pouco para a gente desse projeto que já dura mais de 30 anos e eles são a atual diretoria, né? Então eu os convidei para a gente vir aqui gravar e mostrar essa empresa, e eles vão trazer um pouco para a gente do que é a Fluxo hoje e um pouco também da UFRJ, do campus. A gente vai conhecer também o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa Industrial. Como é que é o nome lá do centro? Parque Tecnológico. Parque Tecnológico. Então é isso, Diogo e Sávio, obrigado aí por aceitarem o convite. Certo, então basicamente a gente vai estar aí dando uma voltinha pela UFRJ, visitar não só aqui as instalações do Centro de Tecnologia, mas também as empresas do Parque Tecnológico aqui, né, que são abrigadas nessa universidade. Tem muita coisa boa vindo por aí. E Diogo, fala um pouquinho pra gente desse símbolo aqui da UFRJ, né? A gente está aqui, a sua sugestão foi de começarmos aqui pelo símbolo da UFRJ, por essa imagem belíssima aqui. Não tem como a gente falar da UFRJ sem começar pela Minerva, que é a deusa romana da sabedoria, né? Que é o símbolo da nossa universidade. Então a gente vai falar muito de fluxo ainda, muito de parque tecnológico, mas o coração da UFRJ é esse aqui. Então vamos seguindo que ainda tem muito conteúdo, né? Com certeza, vamos lá. E aí? Show! Vamos entrar então? Vamos! Meu nome é Bernardo, sou gerente de projetos aqui na Fluxo. Atualmente também estou participando do PAMI, né, que é o nosso processo seletivo. Então, muito prazer, seja muito bem-vindo à Fluxo. Olá, eu sou Moisés Dário Alves e hoje eu estou aqui na UFRJ gravando um conteúdo super especial com o Sávio José e o Diogo aqui na Fluxo Consultoria, esta empresa, este celeiro de conhecimento, de gestão empresarial, de consultoria empresarial, e eu os convidei para fazer esse conteúdo trazendo um pouco dessa atividade dessa empresa. É uma empresa que está dentro da UFRJ, que ela abriga estudantes, que presta um serviço de qualidade para diversas empresas. E eles vão falar um pouquinho para a gente de como funciona a Fluxo, qual é o objetivo dessa empresa, quem pode usar os serviços de consultoria, né, da Fluxo. E aí vou passar a palavra agora para o Sávio José, que vai trazer um pouco aí de informações super relevantes para que a gente conheça um pouco mais desta inovadora e jovem empresa aí no mercado. Bem, então, eu sou o Sávio, né? Eu sou diretor de marketing e vendas aqui na Fluxo desde outubro de 2023. E basicamente a Fluxo, igual você comentou, ela é uma empresa abrigada pela UFRJ, formada 100% por estudantes da graduação de engenharia e outros cursos, como arquitetura e urbanismo e também design. E a gente atende 5 segmentos da engenharia, né? A gente distribui assim internamente, que abrange química, mecânica, que seria desenvolvimento de máquinas e desenvolvimento de fórmulas e produtos químicos, consultoria em gestão empresarial, desenvolvimento tecnológico, programação, dados e outros assuntos, além da área de civil e arquitetura. Então, basicamente, essas são as subdivisões da Fluxo. Nós temos cerca de 150 membros atualmente. Estamos aí há 30 anos no mercado. Vou passar a palavra também para o Diogo, para ele comentar um pouco sobre a história da empresa. Perfeito. Então, antes de tudo, só queria agradecer o convite, agradecer por vocês terem vindo aqui gravar esse conteúdo com a gente. Eu sou o Diogo, sou o atual presidente da Fluxo,
E até para explicar um pouco o que é uma empresa júnior, acho que vale a pena. É um novo modelo de empresas, novo assim, entre aspas, né? Porque a Fluxo já tem 30 anos, mas é um novo tipo de organização sem fins lucrativos que vem muito com a proposta de trazer o conhecimento na prática para as universidades, né? Então a gente sabe que, por mais que a gente esteja aqui na UFRJ como uma universidade com muito prestígio, a gente sabe que o conhecimento na prática é muito diferente daquilo que você tem em sala de aula. Então a Fluxo vem com essa proposta de, não só uma escola de negócio, mas eu diria até que uma escola de vida, né? Você tem um lugar em que as pessoas estão trabalhando de graça, estão trabalhando para se desenvolver, para executar projetos, para impactar o Brasil. É algo que você não vê muito por aí, né? Então, por isso tem essa proposta única e é muito como o Sábio falou também. A gente tem essas 5 áreas da engenharia aqui, até porque o nosso objetivo é de fato solucionar as dores dos nossos clientes, as dores do Brasil afora. Então é isso que a gente vem fazendo nesses 30 anos. Você tem a atuação nacional, no caso. A Fluxo tem a atuação isso mesmo. clientes do Brasil todo. Isso mesmo. Às vezes, como por exemplo, o Sábio estava fazendo um projeto com o pessoal da Califórnia. Então, às vezes tem um projeto internacional, mas majoritariamente é aqui dentro do Brasil. Que legal, cara. Agora eu vou falar uma coisa. Você disse que as pessoas aqui trabalham de graça. Eu discordo completamente, porque elas trabalham pelo que tem mais valor, que é o conhecimento, o aprendizado, o campo prático. E a gente tem falado muito sobre isso em alguns conteúdos que a gente tem gravado, da importância do estágio para o estudante, porque ele tem a chance de botar em prática o que ele está vendo em teoria. Não só isso, mas ele também consegue exercer a sua criatividade, exercer o seu potencial criador, né, trazendo inovação, soluções, porque a gente entende hoje que a consultoria, como o próprio nome já diz, é uma consulta e parte do pressuposto que é uma consulta a um especialista. É alguém que entende daquela dor, daquela necessidade daquele cliente. E aí, ninguém melhor do que uma universidade de referência internacional, que hoje é o UFRJ, um celeiro de inovação, de pesquisa, desenvolvimento, né, centros tipo a Petrobras está aqui dentro, centros, por exemplo, o Parque Tecnológico. Então, você tem, dentro desse campus da UFRJ, além da cadeira, né, da carreira acadêmica, você tem empresas colocando à prova todo o potencial de crescimento, gestão e inovação dos jovens, né, que estão estudando engenharia, matemática, finanças e diversas áreas aí. Sim. Eu acho que vale até a pena comentar nesse sentido, que é muito desse objetivo mesmo de estimular assim, não só a criatividade, mas esse trabalho, que por mais que o estágio ele seja extremamente importante, ainda você tem uma certa atividade limitada do que você teria dentro de uma empresa júnior, por exemplo. Então, a gente ter o prazer de estar solucionando problemas assim, a nível de diretoria numa empresa com 21 anos de idade, assim, é algo que é o que faz a gente estar aqui, majoritariamente, né? E também muito da proposta também é democratizar esse acesso que você está comentando. Então, a UFRJ sim é um polo de inovação de tecnologia, só que isso às vezes vem por um custo muito caro, né? Você contratar um laboratório, contratar a COP para fazer um projeto, é algo que não é toda empresa que consegue. Então é muito desse objetivo que vem a Fluxo também, de fazer essa ponte com os especialistas da UFRJ e as empresas do mercado, sabe? Não só as empresas que estão situadas aqui dentro do parque. É que você falou sobre acessibilidade, né? Sim. Que não é necessariamente baixa qualidade. Não. Pelo contrário, é uma consultoria de altíssimo nível, porque vocês têm todo o suporte acadêmico, né? Dos professores, dos centros de pesquisa. Então não é simplesmente algo que você tem pessoas trabalhando de graça, que não quer dizer que seja de baixa qualidade, muito pelo contrário. Como você falou que as pessoas trabalham de graça, eu falei, trabalham pelo conhecimento, que é a coisa mais cara hoje de você adquirir, né? Esse know-how. Interessante quando você falou de acessibilidade, trazendo um pouco essa explicação do porquê você citou isso, aqui você tem um custo muito baixo. Você tem hoje um corpo técnico que não tem remuneração, por ser uma empresa júnior, as pessoas estão aqui por conhecimento, mas as empresas elas pagam, porém um valor muito mais acessível, low cost, né, em relação ao mercado. Então você tem a oportunidade para as empresas também desenvolverem soluções através de uma consultoria de altíssimo nível e um custo bem menor do que o mercado. Perfeito. E eu acho que vale a pena também comentar, que você comentou muito sobre manter essa qualidade, né? Então a Fluxo, por mais que seja uma organização sem fins lucrativos, a gente tem uma pegada muito empresarial aqui dentro. Então não é à toa que a gente se tornou a maior empresa júnior do Brasil. Então a gente tem, esse posto já tem um tempo, já desde 2018,
E assim, muito do porquê que a gente chegou aqui é pela cultura de alto desempenho, sabe? Então, por mais que seja uma empresa que o objetivo é o conhecimento, a gente quer criar como você mesmo falou, um celeiro de conhecimento, um celeiro de grandes profissionais. O objetivo da Fluxo é esse, é formar os melhores profissionais do Brasil, sabe? Então, realmente, a gente tem muito isso é inegociável pra gente, sabe? O alto desempenho aqui dentro. Então, a gente tenta manter essa prática que é muito de uma empresa de mercado e trazer dentro pra empresa júnior, né? Sim, e aí eu vou fazer uma pergunta para o Sávio. O que é uma cultura de alto desempenho? Bem, acho que isso traz um pouco também do fato de que, além da gente executar projeto, toda a gestão da empresa é feita pelos estudantes, né? Então, além das pessoas estarem olhando assim para a área de entrega para o cliente, tá? A gente tem os nossos valores, né? Aqui, como qualquer outra empresa, uma deles é foco no cliente também. As pessoas também cuidam da empresa. Então, você está tanto executando o projeto, quanto também em uma das áreas de gestão que tem nas diretorias, podendo estar atuando com marketing, podendo estar atuando com vendas, ou até gestão de relacionamento, gestão da área de projetos também, como gerência. Então, todo mundo que está aqui não está executando só o básico, está todo mundo se excedendo ao máximo e tentando entregar não só para os nossos clientes, mas também para a própria empresa e se desenvolvendo no processo. E legal isso, porque quando você fala cultura, é algo vivo, né? Algo que tem que estar sempre se alimentando, renovando, fortalecendo. E aí, quando você traz esse conceito de entrega máxima, você também cria uma atração de talentos. Sim. Que você também promove para o mercado. É uma porta de entrada importante para jovens que estão recém-formados ou que estão estudando, na verdade, né? De se tornarem conhecidos no mercado, porque você se relaciona com as empresas que você está prestando a consultoria, você tem que entrar dentro da empresa, conhecer o processo, fazer reunião, conhece a diretoria, conhece todo o corpo. Então, quem está dentro da Fluxo hoje prestando serviço a troco de conhecimento como remuneração, né, que às vezes vale muito mais do que uma remuneração de fato, você tem essa oportunidade de ter contato com empresários, com empresas, com diretores, com CEOs, e isso vai criando o seu nome no mercado. Nós estamos falando hoje de um corpo aqui na Fluxo muito grande de colaboradores, né? E aí a gente vem trazendo esse conceito de alta performance, né? Então eu queria saber da direção da Fluxo o que é a alta performance para vocês. Perfeito. Eu acho que eu posso começar respondendo. A gente divide aqui na Fluxo em 7 valores que a gente tem que meio que representam a nossa cultura. Eu diria que a alta performance ela pode ser resumida em atitude de dono, que é um dos nossos valores. Então o que a gente prega aqui é que, a empresa ela é feita por todos nós. Tudo bem, eu sou presidente, sabe, diretor de marketing, só que no final das contas quem constrói tudo são as pessoas que estão botando a mão na massa fazendo os projetos. Então o que a gente prega é que todas as pessoas têm que se sentir donas aqui. Então se a Fluxo está bem, todo mundo vai receber resultados positivos em decorrência disso, sabe? Então a gente prega que todo mundo de fato se sinta dono da empresa e aja como tal. Ou seja, ver alguma coisa errada ou ver alguma coisa que está boa, mas poderia ser melhor, a gente prega que não só as pessoas reclamem, cobrem, mas que também ajam, sabe? Então é muito sobre isso. Sim, além da gestão dos ritos, né, que é isso que meio que o Diogo quis dizer, que são ritos que não foram criados pela gente, né, que está aqui hoje, mas sim que a gente herdou de outras diretorias anos atrás e continuam perenes na empresa. A cultura de alta performance da Fluxo também é você ser a melhor versão que você possa ser. Então, as pessoas entram aqui e muitas vezes podem ser não são tão bons alunos ou estavam com dificuldades na vida pessoal e se entregando aqui, evoluindo tanto na parte de gestão, aprendendo a executar projetos e tudo mais. Tem uma virada de chave muito grande, assim, até para depois ir no mercado de trabalho totalmente transformado enquanto profissional, mas também enquanto pessoa evoluir a nível de organização, porque a alta performance exige uma organização assim, em outro nível, sabe? Gestão de agenda, gestão de prioridade. Então a alta performance também é extrair dessas pessoas que entrou aqui a melhor versão de si mesmo. E só antes de você comentar, acho que você comentou uma coisa muito importante sobre a atração de talentos, né? Então, acho que quando você tem uma empresa que ela tem alta performance e ela não abre espaço para outra coisa, você acaba atraindo outras pessoas que estão buscando isso. Então, o tipo de perfil de pessoa que você quer atrair vai muito do que você também está pregando internamente, né? Então, a gente pode citar isso até de empresas que a gente tem contato e que a gente vê que não se encaixa com o nosso perfil. E assim, a gente acaba não tendo a mesma vontade de ir para lá, que às vezes vale muito mais do que um bom salário, né?
Mas uma coisa importante também que o Sávio comentou é sobre a manutenção da cultura além das diretorias, porque numa empresa júnior, o comum é que a gestão ela mude de um em um ano. Então a gente, por exemplo, em outubro já vai estar fora daqui. Só que aí, por que é muito importante ter esses ritos, ter coisas assim, certas que representam a nossa cultura? Porque isso é o que vai se manter. As pessoas de 2, de 3 em 3 anos, elas vão todas ser trocadas. Mas o que garante que o crescimento vai ser perene é muito essa parte da cultura. Então acho que isso é algo que novas startups também que estão crescendo, tem uma alta rotatividade de time, tem muito que prestar atenção nessa questão da cultura, que às vezes é coisa que passa batido, que às vezes o CEO não está dando muita atenção porque ele está mais focado em estratégia, mas sem cultura não tem estratégia. Você pode traçar o plano que for, se não tiver isso para fazer manutenção não adianta. Tem uma frase muito conhecida no meio empresarial, né? Que diz o seguinte: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Sim. Então você pode ter muita estratégia, mas se seu time não tiver engajado, não tiver uma cultura de alta performance, provavelmente a empresa vai andar na velocidade do mais lento, que normalmente são pessoas que estão ali para trabalhar, querem trabalhar, mas não estão tão comprometidas com o resultado. Eu acho que a cultura da alta performance ela traz um comprometimento com o resultado final, não com uma tarefa específica que a pessoa é paga, e nesse caso nem para fazer, né? Então não é só estar comprometido em estar ali fazendo um trabalho, pelo contrário, é estar comprometido com o resultado. Existem, obviamente, vários níveis de comprometimento. A diretoria tem um tipo de comprometimento, o consultor tem outro. Mas é essa junção desse quebra-cabeça que cria o todo, que cria essa sinergia. E aí, Sávio e Diogo, lá na Dário Alves, eu costumo dizer muito o seguinte: cultura de alta performance, para mim, é você ter pessoas engajadas com o resultado e, com isso, elas buscam incessantemente pelo conhecimento. São pessoas que estudam muito sobre aquilo que elas fazem, elas têm profundidade e, além do conhecimento, elas também têm atitude. Sim. Conhecimento com atitude igual alta performance. Se não tem atitude, pode ser o conhecimento que for, vai ser aquela pessoa que só reclama e aí vai ser até mais danosa para a empresa do que o contrário, né? Inclusive, não sei se estão familiarizados, mas com a matriz de Jack Welch, é uma coisa que a gente segue muito aqui na Fluxo, que é uma matriz de resultado e cultura, né? Então não adianta você ter uma pessoa que também entrega muito resultado, que claro, é um dos pilares da alta performance, mas também não tem aquela cultura de atitude, não quer levar as outras pessoas consigo, né? Que ela vai ser só uma referência ruim para sua empresa, né? Então tem que esses dois mesmo. E aí você está falando também que a cultura da alta performance, ela tem uma fábrica de liderança. A liderança, ela cria times confiáveis, onde as pessoas têm potencial, né, totalmente elevado, porque o grupo se ajuda, o grupo tem compromisso com o resultado e com isso estimula as pessoas a evoluírem pessoalmente, como o Sábio falou, ter o desenvolvimento pessoal, tomar atitudes para fazer coisas acontecerem, e quem faz comete erros. Quem executa a tarefa está sujeito ao erro. Então uma equipe de liderança forte, as pessoas têm coragem para tomar atitude e errar, porque sabe que elas estão dando o melhor de si. Se você errou, você vai aprender com aquele erro, vai ensinar para os outros o que deu de errado. Jack Welch, inclusive, ele explodiu uma fábrica, né? Ah, é? Ele explodiu uma fábrica. Não sabia. Sim. Ele fazendo lá as pesquisas dele, explodiu uma fábrica com um produto novo lá, e é isso. Ele traz muito essa coisa, né, de você ter a coragem de fazer as coisas diferentes, de experimentar um novo, de buscar soluções, buscar caminhos alternativos, porque acho que é isso que faz a mudança no jogo da evolução das empresas. Sim. Hoje as empresas elas não têm uma linha de chegada, é um jogo infinito, né? Você escuta muito falar sobre o jogo infinito também, tem o Simon Sinek que fala muito sobre isso, fala muito sobre liderança, né? Tem aquele livro também, Começa pelo Porquê. Eu acho que um time de pessoas engajadas e comprometidas vai sim haver discussões, haver contradições, e eu super estimulo e valorizo o contraditório. Sim. Ter pessoas com opiniões diferentes numa mesa de conversa, cara, isso traz uma sinergia, porque você amplia seu ponto de vista, você amplia a sua visão de negócio, de processo, e eu acho que isso cria um ambiente muito estimulante. Eu acho que vale até a gente recomendar um livro que é muito cultura da Fluxo, a gente lê, que é Os 5 Desafios das Equipes, não sei se vocês já ouviram falar, mas que ele diz muito sobre conflito. Se você tem uma equipe que não está conflitando, que não tem opiniões divergentes,
você tem uma harmonia artificial, né? Porque não é impossível você ter, sei lá, uma equipe de 5 pessoas que seja, que não é uma equipe tão grande, né? Todas sempre com a mesma opinião, sempre indo na mesma direção, sem ter conflito, é muito difícil. Então, o que a gente sempre pregou aqui, desde o início da gestão, a gente tenta instigar conflitos, a gente tenta instigar essas discussões com as outras lideranças aqui da Fluxo, e a gente tenta levar isso para as pessoas também, sabe? Para as pessoas, como um todo, terem essa atitude também, como a gente comentou sobre a atitude de dono, né? Acho que até uma história interessante de se falar é sobre a nossa coordenação de mecânica, que há um tempo atrás o coordenador ele teve que sair, problemas pessoais, e a coordenação ficou vacante. Então você não tinha o maior líder, que é ali direto das pessoas que executam projetos. E o desempenho da coordenação só aumentou depois que o maior líder saiu, né? Por quê? Porque as pessoas tinham essa atitude, tinham isso que você comentou de não ter medo de errar, sabe? As pessoas erraram, com certeza. Aprovaram um projeto que não deveria aprovar, ou fizeram alguma coisa que não deveria fazer, mas o pessoal não tem medo de fazer isso, né? Então, é muito disso que a gente fala, de que a cultura de fato é o pilar, porque pode dar errado, assim, pode um coordenador ter que sair, pode qualquer coisa acontecer, mas as pessoas boas sempre vão fazer acontecer, né? E elas estão ali já sabendo o papel de cada uma delas. Por isso que o coordenador, nesse caso, quando ele saiu, mesmo assim a equipe continuou se autogerindo. Numa equipe forte, com cultura forte, com pessoas de alta performance, ela tem autogestão. Sim. Porque elas confiam nos outros, elas se comunicam, se ajudam, entendem as fraquezas e vulnerabilidades uns dos outros. Sim. Por quê? Quando você confia em alguém, você fala, você pede ajuda, sim, você diz que você precisa de alguma coisa. Então eu acho que uma equipe forte tem essa questão de um entender a vulnerabilidade do outro, e é por isso que ela se torna forte, porque elas se ajudam de fato, não ficam mascarando coisas, problemas, e aí eu acho que isso traz essa sinergia. E Sávio, José me emprestou esse livro que você acabou de falar há uma semana atrás, eu estou lendo ele, Os 5 Desafios das Equipes, e ele traz muito esse conceito, né, de equipe forte, de autogestão, de autoliderança, das pessoas se ajudarem. Né, sabe? Eu gostei muito do livro. O que você tem para comentar aí dessa questão? Você tá num cargo de liderança aqui, né? Você faz parte da diretoria. Qual é o setor que você está atuando? Qual é a sua experiência com as pessoas desse setor? Sua responsabilidade como líder, né? Como é que você traz essa inspiração aí no dia a dia? Bem, então, né, como eu comentei, eu sou diretor de marketing e vendas. Então, comigo também tem um coordenador, que é o Leonardo. Ele é o coordenador de comercial e tem equipe de marketing junto com a equipe de comercial, junto com o coordenador. E basicamente dentro da Fluxo é uma das equipes de mais alto desempenho, que é a comercial. Então constantemente tem que estar fornecendo treinamento, tem que estar sempre acompanhando o rendimento do pessoal, se os leads estão sendo atendidos, se está tudo correndo bem, o funil está girando e tudo mais, o funil de vendas no caso. Então dentro da Fluxo é uma das diretorias com mais desempenho, assim, né, justamente por causa de comercial. Então essa parte da cultura pega muito forte lá. Não sou só eu que participo, os outros diretores também ajudam, principalmente para acompanhar esse time, e é bem interessante, assim, principalmente até a nível de aprendizado nosso. Sim. De como cuidar de um time, né? Então é isso. Não, o Sávio é um pouco clubista, sempre diz que a equipe dele é a melhor, mas de fato o comercial tem uma certa diferença em termos de desempenho, né? Acho que é a que está mais ligada a desempenho, que é o mais direto. Não necessariamente, por exemplo, se executar um bom projeto vai trazer resultados positivos para a empresa, mas comercial é direto, né? O movedor traz mais dinheiro, então isso de fato é muito real. E você sabe que hoje as vendas, né, o marketing de vendas hoje é um dos maiores desafios das empresas. Por um motivo muito óbvio, a concorrência está cada vez maior, as possibilidades também. Então hoje você tem uma oferta absurda, o mercado está com uma oferta enorme de demandas de tudo quanto é tipo de coisa que distrai a sua atenção, publicitariamente falando, Instagram, anúncio, televisão. E hoje todo mundo está fazendo conteúdo, todo mundo está gravando um videozinho, todo mundo virou blogueiro, todo mundo está falando ali na tela, tem status do WhatsApp, tem stories, tem Reels, sei que, tem o Shorts lá do YouTube que entrou para concorrer com Reels. Então hoje a disputa por atenção é muito grande. E aí eu acho que vocês falaram sobre estratégia, né? A assertividade hoje do marketing em vendas está na estratégia. Eu tive no RD Summit 2023 agora, né? Eu tive no RD Summit, onde a gente teve palestrantes lá de altíssimo nível, trazendo as tendências do mercado de marketing, falando sobre a inteligência artificial, só se falava disso o tempo todo. Há uns tempos atrás falava-se de
sem ser inteligência artificial, falava de outra coisa que agora me fugiu aqui. Machine Learning? Machine Learning também, mas antes de falar disso, tinha um outro assunto que estava muito em alta. Data Science. Hã? Data Science? Não, eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Mas eram tendências que vieram acontecendo. Revolução digital, né? Ah, perfeito. Há pouco tempo atrás falava-se da digitalização do mercado, dos processos, das empresas. Veio a pandemia e empurrou todo mundo para o digital. E aí, por exemplo, eu aprendi a escrever blog. Em 2017, eu estudei SEO, estratégia de SEO, montei um blog para atrair o público-alvo lá, pagador. Aprendi a escrever o blog com palavras-chave, sei lá o quê. Aí vem uma inteligência artificial e fala assim, ó, esse conhecimento que você aprendeu não precisa mais. É frustrante, né? Mas é isso, as revoluções, o nome próprio já diz, ela muda, ela cria rupturas. Por isso que as empresas que hoje você vê evoluindo cada vez mais, elas não param de mudar. É sobre isso, é você estar atento a tendências, estar atento a novas tecnologias. A inteligência artificial veio e começou lá com geração de imagens muito precárias, feias e tal. Hoje está um negócio absurdo, você não sabe mais o que é real e o que é mentira, né? Hoje você joga lá uma análise de relatório dentro do ChatGPT 4 e o cara faz um relatório de BI completo para você, de análise de marketing, indicadores, de CAC, sei lá de quê. Vários analistas hoje que não estiverem em harmonia com a inteligência artificial, eles vão ser substituídos pela inteligência artificial? Não. Eles vão ser substituídos por outros analistas que sabem usar a inteligência artificial a seu favor. Então não é você brigar contra a tecnologia, não é o taxista querer ir contra o Uber, é entender que chegou uma solução diferente no mercado, em que trouxe atendeu uma necessidade e houve uma nova adaptação mercadológica. Sim. Então a evolução das empresas, aí que entra, né, a proximidade com uma empresa como a Fluxo, onde as pessoas estão estudando e pesquisando, vocês estão surfando as ondas. Vocês estão em contato com novas empresas, novas tecnologias, novos professores, novas áreas de conhecimento que estão à frente do tempo atual. O que chega hoje no mercado já foi estudado há 5, 10 anos atrás. Sim. E o que vocês estão estudando aqui vai chegar daqui a pouco. Então vocês têm contato com essa nata do conhecimento que não está acessível a todos. Isso é um baita de um diferencial. De fato. E eu acho que você tocou num tópico muito interessante, quando você fala de estratégia e ao mesmo tempo com inteligência artificial. Porque, sim, inteligência artificial vem aí para substituir muita gente, para substituir muitas tarefas, mas isso que a gente está comentando aqui de estratégias de marketing, de cultura, isso é algo que o gestor sempre vai ter que ter e isso não adianta, né? Isso é porque a consultoria sempre vai ter valor. Então, nunca que uma IA vai conseguir te dizer o que você vai ter que falar para alguém para ela desempenhar bem. E acho que é a mesma coisa para estratégias de marketing. Então, por exemplo, no mundo em que você tem Reels, que você tem criação de conteúdo, SEO, você tem toda essa gama de canais de vendas possíveis, você escolher você saber qual tem mais fit com o seu negócio, mais fit com os clientes que você quer atingir, é algo muito importante e é um trabalho que até o Legião do Sábio faz muito bem. Sim, e nós estamos falando, sabe, sobre estratégia de marketing, ela passa por atrair o público certo. Né? Marketing, ele tem o poder de atração e vendas tem um poder de persuasão. Então a vendas ela veio para converter aquele lead que foi atraído pelo marketing, pela propaganda, pela publicidade, pelo conteúdo. E aí, sabe, as empresas hoje o desafio eu estou atraindo um público pagador ou eu estou atraindo um monte de curioso que vai chegar ali e vai entender um pouco do que está acontecendo, vai tirar uma dúvida e vai embora. É um desafio constante em qualquer nicho de mercado, atrair o público pagador. Sim. Até a respeito do assunto que foi desenrolando, né, sobre o marketing digital e questão de inteligência artificial, eu acredito que desde novembro de 2023 a gente está todos os meses que passam vivendo à beira de uma mudança completa do sistema de marketing digital, né? Até fica para o público de disseminação de conhecimento, que é o fato de que o marketing digital hoje se baseia em sistema de busca. Então, você escreve blogs... Inbound marketing, né? Sim, você escreve blogs, igual você comentou, para atrair pessoas baseadas em palavras-chave. Todas elas passam por um sistema de busca, um Google da vida, ou algo do tipo. E tudo isso está prestes a mudar, justamente por causa da inteligência artificial. Então, provavelmente em 2025 o sistema de busca vai ser totalmente diferente se ele não deixar de existir. As pessoas hoje não pesquisam mais, então pesquisam cada vez menos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa
que cerca de 80% da população pergunta mais para o ChatGPT do que para o Google. Então isso já gera uma queda de tráfego muito grande, até para quem está investindo nesse tipo de estratégia. Então a ideia que a Google tem, que outras empresas têm, é pegar esse sistema de resposta por IA e transferir para o navegador, né? Então isso mesmo já vai trazer uma diferença muito grande para quem está preparado, para quem está pesquisando sobre o marketing digital, para quem está antenado em artigos científicos de fora, resenhas de empresas grandes assim que estão de certa forma atualizados. Isso é mais um dos benefícios da consultoria, né? Você está atualizado e à frente da mudança. Sim, essas mudanças elas trazem rupturas e tem o tal do algoritmo, né? Hoje tudo é algoritmo. O algoritmo do Google mudou e houve uma mudança recente aí na infraestrutura de busca deles, em que passou-se a privilegiar um determinado conteúdo em detrimento de outros, a forma como você produz o conteúdo. E vou te falar que 2017 para cá, para você ter uma ideia, eu vivenciei uma mudança pessoal na forma de consumir conteúdo. Antes eu lia muito, agora eu escuto muito. Eu vou no YouTube, jogo lá e fico ouvindo lá 2-3 horas de podcast, 2-3 horas de entrevistas como essa aqui, de alto padrão, de alto nível. E eu consumo muito conteúdo em inglês. Cara, é impressionante a quantidade de conteúdo que você tem de forma gratuita na internet, no YouTube, com grandes autores que estão contemporâneos nossos hoje, que escreveram best-sellers, que os caras estão lá falando de graça para você, do livro que ele escreveu, dos pensamentos que ele tem. Ray Dalio, por exemplo, escreveu aquele Principles, né? Tem lá o Robert Greene, tem o próprio Simon Sinek, tem vários, tem o Jung Hom, que a galera gosta muito. Tem muitos autores de altíssimo nível expressando seus pensamentos de best-sellers, que vale mais do que ler o livro às vezes. Porque você vê a paixão do cara ao falar das ideias dele, que ele traduziu no livro, e outra, você leva dias para ler um livro às vezes, 1 mês, 2 meses. Cara, ali em 3 horas de conteúdo, você absorve muita coisa. E a emoção do autor, eu acho que isso que é legal. Infelizmente, quem não entende muito de inglês perde muita coisa. De fato. Eu costumo falar muito isso. Não é, nunca vou precisar de inglês, eu não vou viajar, eu escuto muito falar isso. Não estudo para que eu vou estudar inglês, no meu trabalho não preciso. Cara, tem muita informação no mundo que você acessa se tiver inglês. Tem lá legenda em português, geralmente tem. O próprio YouTube, ele traduz, né? Não é a produção, é o YouTube. Mas você ouvir a emoção e entender o que o cara está falando, transmitindo toda aquela paixão ali, é assim, eu super indico, né? Não sei se vocês têm aí no Instagram, se vocês divulgam conteúdo de outros autores, mas é uma coisa muito legal, que traz muita informação para abrir a mente, né? De fato. Dentro do contexto da empresa. Mas eu confesso que eu ainda sou fã do livro padrão. Eu Sim. gosto de ter aquele livrinho, sentar na varanda e ler. Eu acho que é diferente. Claro, quando você tem conteúdo visual, você consegue muito mais pegar a emoção da pessoa, mais o que ele quer dizer. Mas acho que tem um certo valor em você sentar, você ler aquele livro com calma, e você tirar suas próprias conclusões, e você ver com base no que você já pensa e analisar se aquilo faz sentido. E você também vai lendo no seu ritmo, pega o que é mais interessante para você. Acho que tem um certo valor nesse sentido que, pra mim, o audiovisual ainda não substituiu, sabe? Mas aí também, eu acho um tópico interessante, até porque a gente estava falando de marketing, que é muito nesse mundo que o marketing ele acaba sendo importante, não só para atrair clientes, mas também para fazer com que o conteúdo certo atinja as pessoas certas, né? Porque tem muito conteúdo hoje na internet. Você já citou nomes de vários grandes autores aqui. Agora, as pessoas têm uma dificuldade hoje, é uma dificuldade que eu tenho muito, de saber em que eu vou gastar meu tempo, né? E aí que está o poder do marketing também, de você levar o seu conteúdo, que ele é muito bom para uma certa pessoa, e você conseguir chegar nela, né? Então é muito disso que os marketing das empresas têm que estar pensando, e as pessoas também têm que levar isso em conta, porque também afeta muito o jeito que a pessoa vai levar a própria vida e vai gastar o próprio tempo, né? Que é obviamente finito. Sim. E falando de estratégia, sabe, foi muito bom você tocar nesse ponto, Diogo, porque hoje quem é a persona da Fluxo? Para quem vocês produzem, para quem é direcionado ao marketing, quem é a persona da Fluxo, quem que passa, né, pela atração do cliente ideal de vocês? Certo. Igual eu comentei, a Fluxo ela tem 5 áreas de engenharia, 5 coordenações, então isso faz que a gente abranja bastante público, mas sendo bem breve, basicamente nossos atendimentos de civil, arquitetura e urbanismo
principalmente pessoas físicas, pessoas que querem reformar uma casa, pessoas que querem um design de exteriores, um projeto arquitetônico. Então a gente atende a grande parte de pessoas físicas mesmo. Agora, para pesquisa e desenvolvimento, que seria tecnologia, mecânica, criação de máquinas, criação de fórmula, desenvolvimento de produto, a gente atende muitas pessoas, mas principalmente empresas. Quando são pessoas, é normalmente alguém que está com aquela ideia na cabeça faz anos, está com vontade de abrir uma empresa, investir em um negócio, e aí quer prototipar algo, quer ter um mínimo produto viável ali para ela apresentar para o investidor. Então ela recorre até a gente justamente por causa daquilo que a gente comentou no início da entrevista, que é o baixo custo, né? O custo acessível e a disseminação do conhecimento universitário para a população. Aí, indo para outras frentes, como por exemplo produção, que é a nossa consultoria em gestão, a gente atende desde o pequeno até o grande empreendedor. Então a gente ajuda empresas médias com consultoria, mapeia processo, otimiza processo, mas também a gente tem cases com empresas grandes. Então a gente já executou projetos aí com a própria Botafogo, a Americanas, outras empresas grandes de logística. No site tem as empresas que vocês trabalham, os clientes lá atendidos, tem depoimentos, eu dei uma olhada, prova social, autoridade. O site de vocês está bem legal também. Eu posso dar uma resumida? Eu acho que o resumo da ópera é que a gente atende pessoas que querem desenvolver alguma coisa. Então, você quer desenvolver um novo negócio, então, com plano de negócio, você quer desenvolver um aplicativo, uma máquina, a gente desenvolve. Então, é pessoas que querem desenvolver ou otimizar alguma coisa. Então, você tem processos que você não sabe se está da forma mais adequada, você está precisando ter uma análise de dados que você não tem essa noção do seu negócio. É muito do que a gente trata. Então, pessoas que querem desenvolver ou otimizar. E também tem essa frente de arquitetura civil. E interessante você falar sobre isso. Vocês aqui também têm uma infraestrutura de laboratórios, sim, de experiências laboratoriais, testes, e aí você envolve química, mecânica, tudo isso? Isso. Hoje a gente é a única empresa júnior do Brasil que consegue fazer formulação. Então você tem por exemplo, um cliente que chegou pra gente querendo desenvolver uma pomada com certos aspectos, e aí que eu não vou nem saber te dizer como é que é. A gente nem pode dizer também, né? Tem alguns casos que tem sigilo, né? Mas então a pessoa vem querendo desenvolver essa nova fórmula e a gente faz tanto estudo de viabilidade, mas depois o trabalho de ir pro laboratório, buscar um professor que seja especialista nessa área, buscar o pessoal que tem conhecimento das normas da Anvisa também para legalizar depois o produto. Então a gente faz todo esse trabalho. Então é desde ajudar a pessoa a pensar na ideia, a ter uma clareza um pouco maior, até depois desenvolver e aí a parte de jogar no mercado, aí já fica com o empreendedor. E você, Diogo, falou uma coisa que eu acho que é uma informação de utilidade pública. Muitas pessoas não têm ideia dessa possibilidade. Porque imagina um empreendedor que teve uma ideia fantástica e ele não tem condições de montar um laboratório, de fazer teste, contratar pesquisador. E através da Fluxo ele tem acesso não só a isso, como de altíssimo nível. Dentro do campus como a FRJ, como um centro tecnológico que tem aqui. Isso é fantástico. Essa informação de utilidade pública, né? De fato. Muito interessante. Sim, exatamente. Vale até citar exemplos, né? Igual o Diogo estava comentando da nossa área de química, que é daqui da formulação para testagem na Anvisa já pode ser lançado no mercado, ou até mesmo fabricado. E isso vale também para máquinas, exatamente, a gente prototipa, a pessoa já tem visualmente ali como é que o sonho dela ou aquela ideia que ela estava guardando há anos para ser desenvolvida e rentabilizar, vai ser tudo entregue para ela poder lucrar e mover para frente essa ideia, assim, né? Não só isso, mas também a nossa propriedade tecnológica, por exemplo, a gente faz concepção de aplicativos. Então, você realmente desenvolver um aplicativo, você desenvolver um software, é muito caro, assim, no mercado, sabe? São preços que passam de 100 mil reais fácil, dependendo da sua ideia. E a gente faz tanto a concepção, então a gente pega ideias que estão ainda muito abstratas, a gente fecha a ideia com o cliente, faz um protótipo, que ainda não é um produto final, e até mesmo se ele quiser rentabilizar com esse protótipo, ele consegue. A gente tem casos de projetos que foram até muito baratos e que foram vendidos aí por mais de 15 milhões no mercado, a ideia. Uau, que foi desenvolvido aqui na Fluxo? Exato. Exatamente. Tamanho é a qualidade, né, do trabalho, né, que vocês realizam, muito interessante. Eu já tentei desenvolver um aplicativo uma vez, eu confesso. Mentira! Tentei desenvolver um aplicativo de atendimento para meus clientes lá no escritório da Dário Alves Contabilidade.
Porém, eu vou te falar que eu tive 3 reuniões com o pessoal do desenvolvimento, porque eles me fizeram muitas perguntas, desenharam no quadro lá toda a engenharia, né, o objetivo. E aí, quando a gente foi para o orçamento das horas e a gente calculou a quantidade de horas que ia ser necessária para desenvolver aquilo, economicamente ficou inviável para a empresa do meu porte. Pela complexidade, porque assim, é difícil você imaginar toda a necessidade que você vai ter de um aplicativo através de um brainstorm ali. Você vai ter que ter muita reunião e as necessidades elas vão se adaptando porque surge uma coisa ou outra aqui diferente, você tem que adaptar toda a infraestrutura do software, não é para qualquer um de fato. De fato. Hoje a nossa área de desenvolvimento é quem custa, o maior custo por hora é o pessoal de desenvolvimento. Mas eu queria complementar uma coisa que o Sávio comentou, que é muito sobre essa parte de prototipagem, por exemplo, de máquinas. Isso é uma área aqui na Flux que a gente tem muito contato com empresas do mercado também, porque por mais que laboratório a gente tenha muito aqui na FRJ, a gente também sente muita falta de, às vezes, de ter a proximidade com quem de fato produz, né? Então isso é uma coisa que a gente valoriza muito também, de você não só fazer o projeto da máquina, o projeto da forma, mas depois como é que é para produzir, sabe? Porque a gente sabe que tem muito pesquisador que aí se desenvolve um produto e depois quando você vai comercializar você vê que está um custo muito caro, ou a produção ela requer uma máquina que você não vai achar no Brasil. Então todo essa parte mais de efetivar o projeto é coisa que a gente também está muito olhando, e que isso eu acho que é um gargalo no mercado de consultoria hoje. Muitos clientes eles vêm pra gente falando que já trabalharam com outras consultorias e tem medo porque a pessoa entrega muito relatório e aí ele não sabe o que fazer com aquilo, sabe? Não tem um direcionamento, realmente não sabe como é que aplica. Então a gente também tem muito esse cuidado aqui. Então, por exemplo, na nossa área de mecânica, a gente faz desde o desenho técnico das máquinas até a própria prototipagem da primeira máquina para ver se está funcionando tudo direitinho, com manual de montagem para a pessoa poder replicar. Então essa parte da efetivação, de fato, né, de botar em ação aquilo que você planejou, é uma coisa que a gente valoriza muito aqui, que normalmente uma empresa de consultoria ela tem uma certa limitação, até por ter pessoas mais de administração, de economia. Então essa multidisciplinaridade da Flux é muito do que a gente tenta utilizar também para o bem dos nossos clientes no final das contas, sabe? É impressionante, dá para ver que de fato a Fluxo é uma empresa muito diferenciada, apesar de ser uma empresa júnior, né? E vocês têm o respaldo de todo esse aparato tecnológico de laboratório, da parte acadêmica, de pesquisadores, coisas que uma empresa de consultoria, por exemplo, para acessar, ela até consegue, mas é caro. É caro, viu? É caro. E vocês têm esse diferencial, né? E não é à toa que vocês são caveira, né? Perfeito. Não tem isso? Como é que é essa história aí, sabe? Quer explicar? Acho que a gente pode explicar junto. Basicamente, caveira é como a gente sintetiza toda a cultura da empresa, né? A gente até colocou aqui uma réplicazinha. E a gente junta todos os valores da empresa e toda a questão de entrega, se doar para o cliente, projetos, nesse símbolo que é o símbolo da excedência, né, pra gente. Eu acho que vale complementar que aí para quem em casa tiver uma empresa, tiver uma empresa que queira estabelecer uma cultura de fato, é sempre bom você ter alguma coisa tangível que vai simbolizar aquilo, né, que você vai poder dizer, e pra gente é ser caveira. Mas explicando um pouco do que é ser caveira pra gente, acho que está muito ligado àquela ideia do estoicismo. Não sei se o pessoal aí gosta de filosofia, mas eu particularmente gosto muito. E o que a gente prega aqui é quando você entra na Flux, você tem um tempo limitado. Então da mesma forma que quando você nasce, o seu tempo para morrer está sempre sendo contado, então você tá sempre lembrando da morte para você lembrar que a vida, cada dia tem seu valor. A gente também prega isso muito aqui porque a gente, por exemplo, em setembro é o nosso último mês de gestão. A gente tem mais 8 meses aqui na Flux como diretores e aí vai acabar. Então a gente tem a responsabilidade de fazer o máximo possível e tirar o máximo possível nesse tempo finito e curto que a gente tem. Então é muito disso que a cultura caveira simboliza pra gente. E é uma das coisas que faz aquilo que a gente comentou, da Flux ser um aprendizado não só em termos de conhecimento, mas uma escola de vida mesmo, sabe? Então você levar essa ideia, essa cultura do alto desempenho pra vida é uma coisa que a pessoa não vive só por um ano e depois esquece, sabe? Sim, exatamente. Os próprios ex-membros da Flux, depois que eles vão pro mercado, vão para empresas grandes de consultoria, vão para outras empresas aqui do Parque Tecnológico, se tornam membros atuantes mesmo. Depois de muito tempo, eles continuam retornando à Flux. Então a gente faz eventos, eles voltam, eles querem sempre estar por perto, assim, sabe? Sempre sabendo o que está acontecendo, participando e tudo mais. Eles querem estar perto porque eles entenderam quem é e o que é a Fluxo, né? O que a Fluxo é hoje em termos de
fabricação de talentos. Eu diria que além de prestar um serviço de altíssima qualidade, que passa por pessoas, as empresas hoje entenderam, quem conhece a Fluxo quer estar próximo, porque sabe que daqui vai sair muita coisa boa, muita coisa relevante. E eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é muito também da gratidão, sabe? É uma das coisas que a gente acaba, às vezes no dia a dia esquece, nesse dia a dia de trabalhar e tal, mas essa cultura de gratidão, de também valorizar todo esse trabalho que as pessoas conseguiram entregar pra você, porque aqui a gente entrega muito, mas também muito é entregue pra gente. Então toda essa gratidão é muito do que faz as pessoas quererem voltar e retribuir. E também é uma parte muito importante do nosso negócio, que é a manutenção da nossa rede de alunos, sabe? Então de tratar esses membros para que eles não esqueçam da gente, que eles consigam levar todo esse aprendizado pro mercado afora e consigam voltar para ensinar as pessoas que estão aqui. Porque toda essa questão de aprender com o mais velho não é só uma cultura assim da sociedade, é muito do mundo de negócios também. Por mais que a gente tenha muito valor por ser parte da juventude, por estar dentro dessas tendências tecnológicas, nada supera, acho que a sabedoria da prática, né? A sabedoria de quem já falhou muitas vezes e tá seguindo a vida, sabe? Então, muito desse contato com as pessoas que já passaram por aqui há 30 anos atrás é o que a gente valoriza. Então, por exemplo, na semana que vem eu vou ter uma entrevista com o fundador da Fluxo, que lá em 1993 ele fundou aqui e até hoje a gente segue com esse projeto dele. Ele que já abriu empresa, já fez projeto com a gente também. A gente quer sempre estabelecer esse contato porque são pessoas que são referência, sabe? É sempre importante a gente ter essas pessoas que são nossos mentores ou então pessoas que a gente tem referência. E claro que a gente tem muita referência, então, por exemplo, eu sei que muita gente no mercado do empreendedorismo vai ter o Steve Jobs como referência, ou grandes nomes como você citou mais cedo, mas você tem pessoas mais próximas de você, também é muito importante, a gente tenta manter isso aqui dentro também. Fantástico, fantástico. E muitos alunos, né? Alunos não, muitos integrantes da Fluxus também viram empreendedores. De fato. Criam empresas, criam o próprio negócio e conhecendo a Fluxus, imagino que isso cria uma rede de relacionamento de alto nível, né? De fato. É muito do que dá essa oportunidade do mercado pra gente que é diretor aqui. Então, querendo ou não, a gente tem um contato maior com essas pessoas que já passaram. Então, assim, de fato, por exemplo, na primeira semana do ano, a gente estava viajando com algumas pessoas que foram da Fluxo em 2017, que hoje são empreendedores, estão morando lá em São Paulo, tem escritório, já apareceram em jornais e tudo. Então esse contato com essas pessoas dá muito, tanto não só oportunidade de projetos para Fluxo, mas oportunidade pessoal também. Então esse networking de fato é diferencial. Não só porque a gente está dentro do FRJ também, isso é uma grande vantagem, mas pelos nossos 6 membros. Sim, sim. E Sávio e Diogo, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar tendo essa conversa de altíssimo nível com vocês, de poder trazer esse conteúdo para Dário Alves Contabilidade, que é o nosso escritório, que a gente está passando por um momento super importante de transformação, de inovação, de não só se tornar um escritório de contabilidade, como nós já somos há 49 anos, Nossa. Mas a gente está evoluindo muito para esse lado da consultoria e como diferencial a gente está sendo uma consultoria que faz. A gente não fala só para o empreendedor, lá para o empresário, você tem que fazer a sua organização no financeiro. A gente vai lá e faz, de fato, a organização para ele. A gente bota a mão na massa. E eu vejo vocês com essa pegada. Sim. Vocês são uma consultoria que faz, de fato, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software, reestruturação de processo dentro das empresas. Vocês vão em loco nas empresas, inclusive em qualquer lugar do Brasil, né? De fato. Assim, a maioria dos nossos clientes acaba sendo do Rio de Janeiro, mas a gente tem histórias, por exemplo, e aí esse também é outro projeto que é sigiloso, mas de pessoas viajando para hotéis para passar dias e dias lá, então para otimizar os processos e também falar com os trabalhadores, porque a consultoria também não é muito só de gestor para gestor, ela também é para as pessoas que estão no chão da fábrica, né? Isso é outra das coisas importantes para uma consultoria, que vai botar a mão na massa, é você chegar pro trabalhador e aprender como é que ele faz, e tentar automatizar algumas coisas e ajudar ele de fato. Então é muito do que a gente prega aqui. Então várias vezes o pessoal já viajou para a fábrica passando dias e finais de semana lá, também muito da questão da cultura do desempenho. Então é muito do que a gente prega. Não, fantástico, fantástico. Eu realmente, para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Daqui a 8 meses, vocês não estarão mais por aqui, mas eu tenho certeza que vocês, assim como qualquer pessoa que abre uma empresa, ela quer deixar um legado, né? E a gente sabe que hoje a gestão é de fato o grande
o grande desafio das empresas, porque você envolve gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de tecnologia. Então, o empreendedor ele cria uma ideia e se lança com ferro e fogo ali para vender, entregar. Ele cresce porque ele tem qualidade no que ele faz, mas entra um fator limitador chamado gestão. E para você escalar um negócio hoje, você precisa evoluir na sua gestão. São níveis de jogo que você começa jogando e cada vez que você passa de fase, tendo sucesso, tendo venda, tendo cliente, você começa a crescer o teu negócio, aí você precisa escalar, você precisa contratar mais gente, depois você precisa botar mais software, depois você precisa investir numa diretoria para ter liderança e gestão de equipe, porque tem muita gente trabalhando ali. Realmente, hoje as empresas elas precisam de consultoria, principalmente para o empreendedor que está escalando, está crescendo o negócio dele e mais do que isso, ele quer crescer, ele quer se desenvolver. Então vocês aqui nesses 8 meses, quanto tempo total que vocês passam aqui? Da posse até a entrega? 1 ano. 1 ano. Vocês têm 1 ano para deixar um legado. E esse legado, quando entra um novo que tem essa cultura forte, ele vai deixar também, e assim para o próximo, desde o fundador, como é que é o nome dele? É o Leonardo Lacerda. São 7 fundadores que a gente tem, esse é o que eu vou ter contato na semana que vem. Cara, é um projeto fantástico, tá aí com 20 anos já, né? 30 anos já. 30 anos, é verdade. Seguindo para 31 daqui a pouco. Sim, isso é muito legal. E uma empresa que não tem fins lucrativos, a princípio, né? O fins lucrativo é a manutenção da infraestrutura, né? Tem que bancar algumas coisas, tem que contratar, obviamente, serviços terceirizados de alguns profissionais, isso acho que é um processo natural, mas manter-se, né, a ponto de faturar R$1 milhão por mês, por ano, foi por ano ou por mês? Em 2018. Em 2018 a gente alcançou 1 milhão por ano. Por ano, né? Então, para uma empresa júnior foi um feito, tanto que ganhou um prêmio, não ganhou? Isso. Foi prêmio unicórnio, né? A gente tem o prêmio de startups unicórnio, que são as que fazem $1 bilhão. Infelizmente ainda está muito distante para uma realidade de empresa júnior. O dia que a gente estiver faturando $1 bilhão, eu já não vou estar aqui, né? Mas, então o prêmio unicórnio é para as empresas júniores que alcançaram essa marca de $1 milhão. A gente foi a primeira e segue crescendo o faturamento desde então. Cara, fantástico. Isso só mostra o poder, né, da cultura, o poder da liderança comprometida, o poder da equipe comprometida de alta performance, com conhecimento, com atitude. E eu também diria que o poder da ambição, mas também tendo a maturidade de saber que nem tudo você vai fazer na sua gestão. Então você comentou muito sobre o legado e a gente aqui, como a gente só tem 1 ano, tem que sempre pensar que, beleza, a gente quer deixar o nosso legado, mas a gente também não quer que tudo venha na nossa gestão e a próxima que se vire, sabe? Então muito daqui é construir de passo em passo aquilo que você comentou mesmo, de incrementando seus processos com tecnologia, depois com diretoria, com gestão, e de pouco em pouco. Então a gente tem sempre essa ambição, mas também a maturidade de saber que nem tudo vem de uma hora para outra, que a gente precisa de ajuda também. Pedir ajuda é uma coisa que a Fluxo faz muito bem, então a gente ajuda muita gente, a gente pede ajuda de muita gente. Cara, é um processo infinito de evolução. Exato. Porque uma empresa que foi fundada em 1993, chegar em 2023, do jeito que vocês estão hoje, vocês vieram surfando em todas as ondas evolutivas. Porque em 93 o computador era mato alto, estava começando ali aqueles computadores lá da Microsoft, Windows, sei lá o que, 3.0, sei lá. Então hoje você tem uma empresa que sobreviveu 30 anos, com uma gestão de 1 em 1 ano sendo trocada, com uma cultura, né, sendo implantada a cada ciclo e mantendo essa performance, fantástico. É um privilégio estar aqui, eu agradeço a vocês pela sua oportunidade. Tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer as pessoas que puderem ouvir e assistir, tanto os velhos quanto os jovens, mostrar que existe gente jovem fazendo um trabalho muito sério, tendo performance, entrega, e não é porque a idade traz pouca experiência. Pelo contrário, esse mix, né, de 30 anos de história com 20 anos de idade, de conhecimento acumulado, e é um conhecimento que a gente está falando aqui milenar, não é um conhecimento de 1 ano. A gente está dentro de uma faculdade que tem uma biblioteca enorme, tem muita tecnologia, tem centros de pesquisa que já vem de anos e anos. Então é uma energia muito poderosa de transformação e evolução. Sim, vale ressaltar que o planejamento estratégico da empresa, de uma forma geral, foi feito antes da primeira década de 2000, né? Foi antes de 2010,
A gente fez um planejamento estratégico de 3 ciclos para chegar até 1 milhão. Então foi um trabalho assim, de mais de 10 anos sendo medido, acompanhado e feito. Muito bacana, muito bacana. Eu só tenho a agradecer a vocês por isso. A gente que agradece. Obrigado pelo convite, por ter vindo a visitar aqui na sede. E também fica o convite para quem, em caso tiver alguma coisa que queira tratar, alguma dúvida em relação ao que a gente comentou aqui. A gente tem nosso Instagram, que é @fluxoconsultoria. É só chamar, a gente está sempre disponível. Mas muito obrigado, Moisés. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. E a gente vai deixar aí os contatos de vocês. E quem quiser conhecer pode vir até aqui, né? Vocês ficam onde localizado aqui? Qual é a referência aqui dentro da UFRJ? Aqui a gente fica na Ilha do Fundão, na cidade universitária, no Centro de Tecnologia. Então, é bem claro quando você vê o Centro de Tecnologia, você vai perceber que você está nele, que ele é gigante. Mas a gente fica logo aqui no bloco A, no 2º andar. Maravilha, rapazes. Muito, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Sávio. Até uma próxima oportunidade. Estou aqui com a Larissa, do Parque Tecnológico da UFRJ. Ela vai explicar um pouco para a gente do que é esse complexo tão importante, parece o Vale do Silício brasileiro, né? Com tanta tecnologia, com tantas empresas. Explica um pouquinho para a gente, Larissa, do que é esse complexo aqui na UFRJ. Então, o parque é o que a gente chama de ecossistema de inovação, né? Assim, a gente tem aqui uma área de 350 mil metros quadrados, cerca de 40 empresas residentes, entre residentes e associadas, que são diferentes programas que a gente tem aqui. E a nossa principal missão é conectar todo o conhecimento que é produzido na UFRJ com as empresas, enfim, pessoas interessadas em aproveitar esse conhecimento, em de alguma forma capitalizar esse conhecimento. E a gente tem essa principal função de conectar. A gente, conectado ao parque também, a gente tem 4 incubadoras que fazem parte desse ecossistema de inovação e diversos projetos, startups, muitas vezes começam nessas incubadoras e depois vêm aqui para o parque residir ou se associar e continuar produzindo inovação, ciência, tecnologia. É basicamente isso que a gente faz aqui, nesse espaço. Muito legal. E para eu entender, são empresas grandes também, né? A maioria delas são empresas grandes, né? Que investem muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, é isso? Isso. A gente tem Ambev, tem Halliburton, Technip, FMC, a gente tem empresas de grande, médio, pequeno porte e elas chegam às vezes como desafios, né? Para serem superados e o nosso papel aqui é conectar possíveis laboratórios ou pesquisadores, enfim, que tenham soluções para esses desafios com as empresas. Isso é feito com estudantes da UFRJ também? Você estudantes, tem área acadêmica? Área acadêmica, exatamente. A gente faz isso. É uma das contrapartidas, né? Para eles estarem aqui, sim, eles têm que, de alguma forma, estar conectados à universidade também. Interessante. Como é que faz uma empresa que estiver interessada, por exemplo, em desenvolver um produto, querer se instalar no parque? Isso é para qualquer porte de empresa? Tem alguns critérios, né, que serão avaliados. Quem cuida disso diretamente é o time de articulações e se tiver sinergia, né, com a proposta do parque, a empresa pode ou se associar, que não precisa necessariamente estar aqui. Ter fisicamente um espaço. Né? Exatamente. A gente tem esse tipo de programa também e aí ela pode, de fato, se conectar com a universidade dessa forma. E aí precisa, de fato, preencher um formulário, ter uma reunião com o time de articulações para poder ver, né, se combina, se dá esse match mesmo. E aí tem um investimento gratuito, é financiado por alguma instituição pública? Tem um investimento, tem uma taxa a ser paga. Dependendo do projeto? Depende, né, do projeto, do programa, do tamanho da empresa, depende disso. Interessante. Hoje você tem quantas empresas aqui mais ou menos, tem ideia? Acho que é em torno de 40 empresas, entre residentes e associadas. Entendi. As residentes são as que estão nos prédios aí, né? Tipo a Halliburton, como você falou, a Ambev. Isso, exato. E tem empresas que estão aqui, residentes também, mas ocupam espaços menores. Salas aqui, né? Nesse prédio também tem. Salas de escritório. Não tem só esses prédios grandões. Tem uma infraestrutura, né? Isso.
É um celeiro de inovação, então. É um celeiro de inovação, é realmente um ecossistema, assim, a gente ainda tem muito espaço para ocupar aqui e trazer novas empresas para cá. Daqui saem novos produtos, novas tecnologias. Exatamente, Você do mundo todo. Do mundo todo. Tem empresas de fora também? Tem empresas de fora, mas que tem algum braço aqui no Brasil. Sim. Mas tem empresas com essa pegada multinacional, né? Poxa, que legal, muito legal. Obrigado aí pelo seu tempo, Nada. pela sua atenção. Obrigada a vocês. Um prazer conhecê-la. Prazer. Estamos aqui no Parque Tecnológico da UFRJ, neste ambiente super estimulante, com muita inovação, criação, para conversar também, continuar esse bate-papo com a diretoria aqui da Fluxo, Diogo e Sávio José, e o nosso business partner, João Pedro, para falar sobre essa empresa tão especial que é a Fluxo, essa empresa júnior. E eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, Diogo, sobre a Feira do Estágio, como é que funciona, como é que faz para participar como expositor, como é que faz para participar como estudante também, se é só para estudantes da UFRJ ou se é aberto a todos, como é que funciona? Quando que vai ser essa feira? Traz um pouquinho para a gente desse cenário. Fechado. Bem, essa feira que a gente está comentando é a Semana Fluxo. Então, é uma semana que a gente basicamente bota lá o centro de tecnologia, que a gente estava agora há pouco, com a cara da Fluxo. Então, a gente bota grandes empresas, pequenas empresas, para ter empreendedores, estudantes, conectar o mercado de trabalho ao meio estudantil. E também vai muito da proposta aqui do próprio Parque Tecnológico, onde a gente está agora, que inclusive deve sediar um dos dias da Semana Fluxo, porque o parque tem toda essa pegada de trazer empresas do mercado e se conectar com esse meio institucional que é o UFRJ. Então, já é bem temático o lugar que a gente está e se conecta muito com a feira. Mas como que vocês podem participar? É simples, é só aparecer no centro de tecnologia, tá? É só botar no Google o endereço e entrar, se credenciar no evento logo no dia e participar das palestras, dos workshops. Se você quiser aprender a mexer com uma ferramenta nova, um Power BI, Excel, na última edição a gente teve cursos, a gente teve grandes nomes como o Bernardinho. Então tem muitas oportunidades aí para quem ou quiser buscar emprego, ou quiser oferecer empregos, ou quiser tá por dentro do mercado, tá por dentro do que está acontecendo aí nesse meio institucional, mais convidados. Bom, muito legal. Eu sempre tive vontade de participar de uma feira para ver como é, né? Porque eu acho que é uma conexão entre estudantes e empresas muito interessante. Exato. Né? Você não tem todo dia esse contato direto ali, sem ser o estagiário que está entrando na empresa, né? Exato. E aí é aberto ao público geral, tem que ser isso mesmo. Da empresa ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode aparecer lá e se credenciar, só botar os dados e já ganha o seu crachazinho de participante. É aberto, é gratuito? Isso mesmo, pago. é gratuito. Os eventos as também, empresas os workshops? Sim. As empresas que participam da Semana Fluxo, elas patrocinam o evento e aí é de acordo com o que elas querem ofertar, mas para participação como credenciado, qualquer um pode aparecer. Muito legal. Eu acho interessante ressaltar também, né, que como o Moisés falou, que você tem contato diretamente não só com o estagiário, né, mas você está indo buscar diretamente na fonte, né? Exato. Além de todo o contato que você vai ter com empresários, também você vai estar dentro de uma faculdade que é renomada, né, em todo o Brasil, não só no Rio, mas em todo o Brasil, e você vai estar buscando diretamente na fonte, né, onde está localizado todos os tipos de estudantes de todos os tipos de cursos também, né, e não é qualquer estudante, né. Sim, exatamente. E se você quiser seguir de acordo com o que o João Pedro falou, você que tem uma empresa pequena, média, grande, e queira realmente participar como um dos patrocinadores do evento, é só entrar em contato, né, no site da Fluxo Consultoria, só pesquisar no Google que aparece com certeza, ou até pelo Instagram, que a gente tem o Instagram da evento, né, que é a Semana Fluxo, então pesquisando lá também aparece e vocês podem entrar em contato. Você tem um Instagram só para essa feira? Exatamente, só para feira. Como é que é o Instagram? É Semana Fluxo? Semana Fluxo. Semana Fluxo de engenharia e também engenharia, empreendedorismo e tudo mais. Outras carreiras assim, tipo contabilidade, administração, essa feira também pega essas outras cadeiras ou somente engenharia? Normalmente quando uma empresa que está lá para procurar estagiário, para conseguir esses dados de banco de talentos e tudo mais, eles têm outras vagas a ser preenchidas.
até mesmo contabilidade e administração preenche muitas vagas que normalmente são de empresas de consultoria, né? Que podem contratar tanto os engenheiros quanto outros cursos. Então teria bastante vaga, assim. Eu acho que vale a pena complementar que da mesma forma que a Fluxo nasceu na Escola Politécnica na Engenharia, a Semana Fluxo também. Então ela se chama Semana Fluxo de Engenharia oficialmente, mas a gente tem mudado cada vez mais esse perfil do evento para abranger outros cursos e outras áreas. E hoje em dia a gente está começando a chamar de Semana Fluxo de empreendedorismo, na verdade. Até porque a gente percebeu que quanto mais multidisciplinaridade, melhor. Quanto mais pessoas pensando diferente, com habilidades diferentes, mais você consegue agregar a um negócio só, né? Então, assim, tudo o que a gente quer, tanto na Fluxo quanto na Semana Fluxo, são boas pessoas, e aí o curso que você faz já é outra história. Virou um evento de empreendedorismo, né? Conectando pessoas e ideias, isso é bem legal. Obviamente existe a oportunidade da feira de estágio também, é uma chance dos estudantes se conectarem com as empresas diretamente, mas virou uma feira de negócios, né, praticamente, de ideias, debates. E seria qual dia essa feira mesmo? É aberta ao público em relação aos estudantes? Pode ir qualquer um? Como é que funciona essa questão? Pode ir qualquer estudante ou qualquer profissional. É realmente totalmente aberta, assim. Só a UFRJ é um ambiente público, né? O campus inteiro é da sociedade, não é dos estudantes, não é dos professores. É aberto ao público de forma geral. E vai ser do dia 1 até o dia 5 de abril. Tá, perfeito. Então, mesmo que eu seja de outra universidade, qualquer outro curso que não seja na UFRJ, eu posso estar lá participando e tudo mais, né? Exatamente, pode até chamar parente, se quiser levar mais alguém, algum primo que cursou algum tipo de engenharia, que se interessa, que está procurando emprego, está procurando estágio, não importa, seja de outro estado, de outra cidade, pode chamar. Ah, legal. E como é que a gente pode conhecer um pouquinho melhor sobre isso aí, Diogo? Vamos ter uma visibilidade, né? Então, só para dar um contexto também, na última edição a gente teve grandes empresas que nem a PetroRio, agora a Prio, a L'Oréal, Visagio. Então a gente vai estar chamando esse pessoal de novo. Vão acompanhando nosso Instagram, que a gente vai divulgando as empresas que vão se confirmando. Inclusive, a gente já tem empresa confirmada para dar um coffee break, então quando tiver com fome lá vai ter lanche para os credenciados. E a gente vai botar uns videozinhos aqui no vídeo para exemplificar como é que é o evento. Muito legal, cara. Eu posso garantir para vocês que depois de tudo que eu vi hoje, eu certamente vou estar aqui e vou trazer quantas pessoas eu conseguir comigo. A equipe lá da Dário Alves toda, eu acho que vai valer muito a pena para eles ter contato com esse ambiente tão empreendedor, né, tão inovador, dentro de uma universidade do nível da UFRJ. E vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês realizam, fazendo jus, né, aonde vocês estão. Já passaram por um crivo importante ao passar no vestibular para a UFRJ, né? E estão sobrevivendo aí os primeiros períodos, isso realmente é de se louvar. E eu tenho certeza que vão deixar um legado aí, que seja de 1 ano ou 2, pela Fluxo, e estão cumprindo ao que se proporam. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão realizando, Sávio e Diogo. Então, no resumo de tudo, fica aqui o meu convite para você que é estudante, você que é uma empresa que quer patrocinar, você que quer buscar esse networking aqui dentro da UFRJ, você que é cliente da Dário Alves, está mais que convidado para vir na Semana Fluxo, do dia 1º ao 5 de abril, no Centro de Tecnologia da UFRJ. Pode vir!
Relax, relax. It's on the way. Relax. Rapaziada, quem é que tá pronto pra correr? Eu! E hoje aqui a dinâmica é a seguinte: para a parceria com a Flux. Valeu, Fluxo! Lord have mercy. Can you see the eyes? This is some beautiful eyes you got. Oh my goodness. Open it. Wow. Yeah, ladies and gentlemen, this is content. UFRJ. Mwah.